Olá, professores e alunos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Torres e estarei aqui com vocês em mais uma aula de Química e vamos ver o que nós teremos hoje. Aula 5, revisão e avaliação. Então vamos para a nossa aula. Olá! A nossa revisão, ela inicia aqui exatamente com essa imagem, porque nós temos que lembrar o que é radiação. E a radiação ela é dividida em radiação não ionizante e ionizante. Lembrando que a radiação não ionizante, nós temos aqui diversas formas que a gente está vendo, televisão, rádio, e essas elas não vão afetar, tá? Como elas não têm íons, que a gente fala, não tem camadas ali muito grandes de prótons, de elétrons, não tem energias muito grandes, o que acontece é que elas não afetam diretamente o nosso corpo, mas as ionizantes, aí sim, elas realmente podem ser prejudiciais, tá bom? E aí nós vamos relembrar que tipo de emissões que nós temos aí ionizantes, então dê uma olhada. Nas radiações ionizantes, nós vamos ter aqui, relembrando um pouquinho, que nós temos o núcleo do átomo, E esse núcleo do átomo está ao redor de eletrosferas, Camadas, que a gente também pode chamar, onde nós temos aqui os elétrons, Só que o que nós temos aqui, quando a gente fala de radioatividade, é um núcleo, que a gente chama de núcleo pai, que ele está antes do decaimento e ele está instável, tá? Ou seja, a quantidade de nêutrons e prótons aqui nesse núcleo vai acontecer que ele vai, por estar instável, ele vai emitir algumas coisas, tá? Então note que aqui eu tenho um núcleo filho, ou seja, aconteceu alguma coisa daqui para cá, então ocorreu um decaimento. Esse decaimento vai perder nesse núcleo 2 prótons e 2 nêutrons. Esses 2 prótons e esses 2 nêutrons vão estar aqui na partícula alfa, tá? Essa partícula alfa, ela é representada desta forma, alfa 4, 2. Ah, professor, mas por que 4, 2? Porque a gente já falou que o núcleo ele é composto por prótons e nêutrons. A soma dos dois vai dar um negócio chamado de massa. E a massa, na representação atômica, nós temos ela na parte superior. Então aqui eu tenho a massa. Embaixo eu tenho o número de prótons. Tá? Então eu tenho o número de prótons aqui. Claro, essa partícula alfa, como nós falamos já, ela pode ser também representada como hélio 4, 2, tá bom? Já aqui no exemplo seguinte, nós temos o núcleo pai e o núcleo filho que, depois da emissão de uma radiação, ele perdeu aqui um nêutron e ganhou um próton. Então, nós já falamos anteriormente que quando nós temos um elemento químico, por exemplo, carbono 14, 6, emite uma partícula beta, então se ele tiver aqui uma emissão de partícula beta, ele vai ter N14, 7, ou seja, o número atômico aumentou, e ele acabou emitindo uma partícula beta, tá? Então essa partícula beta aí, ela vai ser 0 menos 1. É essa a representação da partícula beta, tá? Já no caso de uma emissão de raios gama, ela é uma onda, tá?
ela não emite partícula e a representação dela é dessa forma, 0, 0, porque ela não tem próton, ela não tem elétron, ela não tem massa, tá bom? Então, o núcleo aqui, que a gente tem um núcleo instável, vai continuar o núcleo normal. Esse estado aqui está cheio de energia. Então, essa energia ela é liberada aqui em forma de ondas. Importante lembrar que cada uma dessas emissões radioativas que nós falamos também emite uma partícula, emite ondas eletromagnéticas chamadas raios gama, tá bom? E aí nós vamos adiante falar o seguinte, que quando essas partículas, a gente está falando a partícula alfa 4,2, a partícula beta 0-1, elas são emitidas e a onda eletromagnética, que é a gama, né? Deixa eu colocar aqui, a gama 00, são emitidas, ela tem um poder de penetração, tá? Sobre objetos. Então a radiação alfa, beta e gama, elas vão diferenciar entre elas em seu poder de penetração nos objetos. Eles diferem por causa do tamanho e da energia. Só para você ter uma ideia, como aqui tem 2 prótons, né, e 2 nêutrons, que dá massa igual a 4, vamos dizer que ele é deste tamanho. Já este aqui, que corresponde ao elétron, é deste tamanho. E este aqui, que é a partícula, a onda gama, ela não tem tamanho. Ela só vai ter ondas que a gente nem consegue perceber, tá? É muito, muito pequeno. Mas nós temos um vídeo que vai representar exatamente isso aí de forma visível para você. Dê uma olhada. Então notem que nesse vídeo aí a gente tem os raios gama, que eles estão parando ali na folha de papel. Então por eles serem muito grandes, eles param na folha de papel quando são emitidos. Já as partículas, os raios beta, né, com partículas que são os elétrons, eles acabam passando ali o corpo, mas param no aço. Os raios X, né, eles também param ali no aço. Já os raios gama conseguem passar por tudo, tá? Porque eles novamente eles são ondas e são ondas de muita energia, tá bom? Só que esse processo chamado de decaimento, ele ocorre de tempos em tempos. Então a gente vai ver aqui o que é um decaimento radioativo. Esse decaimento radioativo, ele tem um período, um tempo chamado tempo de meia-vida. Esse tempo de meia-vida é o tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos em uma amostra passam por um processo de decaimento. Então, por exemplo, aqui ó, ele está 100%. Quando ele chega à metade, ou seja, aos 50%, nós dizemos que passou uma meia-vida. Então, vamos dizer que eu tenha um determinado elemento químico que tem meia-vida de 2 dias. E se passaram 8 dias, de 100% dele, quanto que sobrou? Então, se a meia-vida dele são de 2 dias e passaram 8 dias, nós tivemos 4 meia-vidas, porque passou 2, mais 2, mais 2 e mais 2, totalizando 8 dias. Então, nesse caso, a quantidade, né, dessa espécie vai diminuir pela metade 4 vezes. Então, ele desce para 50%, desce de novo de 50% para 25%. De 25% ele vai descer para 12,5%. E novamente ele vai diminuir de 12,5% para 6,25%, que é quanto vai sobrar desse material, dessa espécie, porque ela decaiu. Tá bom? Então, assim que a gente calcula o decaimento radiativo, entendendo que nós temos as emissões de radiações alfa, beta e gama, que é uma onda eletromagnética.
Já indo para outra parte, nós também discutimos o que é o calor e a temperatura para você diferenciar um do outro. A temperatura ela é o grau de agitação das moléculas, ou seja, você consegue ver aqui na esquerda que por ter uma menor temperatura, as moléculas elas estão se movendo lentamente. Já aqui por ter uma maior temperatura, elas estão se movimentando mais rápido. Ah, professor, mas então o que é o calor? O calor é a energia que está em trânsito. E esse calor em trânsito, ele pode ocorrer de 3 formas. Ele pode ocorrer como condução, convecção e radiação, tá? Então, quando a gente fala de radiação, é quando nós sentimos esse calor do fogo, tá? O calor do fogo que a gente sente de aproximar apenas as nossas mãos, é a radiação dessa energia, desse calor, é o calor em movimento. Então eu não preciso realmente ter contato, tá? Já no caso aqui da convecção, ela é um processo que ocorre em fluidos. Então a água quente vai subir no fluido e o ar frio vai descer. Isso ocorre em líquidos, isso também vai ocorrer em gases, ou seja, no nosso ambiente também. Por isso o ar-condicionado ele é colocado na nossa casa na parte de cima e não de baixo, tá? Então ele vai emitir aqui, deixa eu colocar de azul, ele vai emitir aqui o ar frio, porque na parte superior da nossa casa nós temos o ar quente bem em cima, tá? Nós temos o ar quente bem em cima. Então isso acontece também na água, tá? Já a condução, ela ocorre entre metais. Então note que aqui, se essa panela é toda de metal, o que vai acontecer é que o calor vai passar aqui nessa parte onde a gente segura também a panela. Então são essas as 3 formas de conduzir esse calor. Então a palavra-chave aqui para condução é sólido, ou seja, ocorre entre sólidos. Aqui são fluidos, e aqui em forma de radiação, tá? Ok. Mas como eu falei agora há pouco, nós estamos falando sobre contato de objetos, né? Então, quando os objetos estão em contato, eles vão procurar transportar esse calor um para o outro. Ao transportar esse calor um para o outro, eles vão entrar num processo chamado de equilíbrio térmico, que ocorre quando 2 corpos em contato direto, note que aqui eles estão distantes nesse exemplo, tá? Eles precisam ter contato direto, deixam de trocar calor, estabilizando suas temperaturas. Esse equilíbrio térmico é alcançado quando não há mais variação de temperatura. Então note que aqui na situação 1, eles estão distantes um do outro. Mas quando eles se aproximam, note a temperatura de cada um. Quando eles se aproximam, o que vai acontecer é que um vai perder calor e o outro vai ganhar calor. Nesse caso aqui, não existe na química um negócio chamado frio, tá? Na química não existe frio, existe ausência de calor. Então, nesse caso, um dos blocos está ausente de calor, o outro vai equilibrar esse calor. Então, é o que acontece aqui. Quando nós temos esse último momento, né? A gente pode chamar de momento 2 aqui e o momento 3. No momento 3, nós já temos aí o equilíbrio térmico, onde as temperaturas dos dois estão igualadas. Então, todo esse processo que eu estou falando para vocês, na química, nós temos um assunto que é chamado termoquímica. Então, é exatamente a parte da química que vai estudar a quantidade de calor. Olha aí, ó.
energia. É o que a gente acabou de falar. Quando a gente fala do movimento do calor de um objeto para o outro objeto, então, por exemplo, se eu tenho dois objetos aqui, e esses objetos estão em contato, esse trânsito de calor, que a gente já falou, é chamado de energia. Então, o estudo desse calor é chamado de termoquímica. Só que quando a gente está com os olhos focados nos tipos de reações. Então, note que nós temos dois tipos de processos. Tá? Quando a gente fala de termoquímica, nós temos dois tipos de processos de liberação ou de absorção de calor. Professor, como assim? Vamos lá. Note que eu tenho esse frasco aqui, e dentro desse frasco, esse frasco ele está quente. Então imaginem que vocês pegaram um copo com água, né? E essa água está quente. O que vai acontecer quando você segurar esse copo? O que vai acontecer é que a sua mão vai começar a ficar quente. Então essa quentura que você está sentindo, ela veio do frasco. Olha aqui, ó. Então esse calor está saindo do frasco, tá? Então esse processo onde o calor sai do frasco é chamado de exotérmico. Exo é chamado, significa, né, fora, e térmico é calor. Então todo calor para fora, todo calor liberado do objeto, né? Então do sistema para o ambiente é classificado como exotérmico. Então aqui a gente pode dar alguns exemplos. Vamos dizer que eu tenho aqui uma pessoa, e não critique o meu desenho, que ela está saindo do chuveiro, né? Deixa eu colocar aqui a águazinha. Aqui um chuveirozinho top. Olha aí, rapaz. E ela está saindo do chuveiro molhada. Aí depois de passar aqui pelo box, né? Então vamos desenhar o box. Ela está aqui passando pelo box. Imagine aí. Depois dela passar pelo box, que ela está toda molhada, o que vai acontecer? Normalmente ela vai sentir frio, né? Então ela está aqui toda agora molhada, né? Imagina aqui que a gente tem a água, não são bíceps, tá? E aí essa água vai evaporar. Por que ela vai evaporar? Porque ela pegou a água, né? A água pegou a energia do corpo e ela, de líquido, passou para gás, tá? Então ela passando para gás, ela mudou o estado físico porque ela absorveu o calor do corpo. Então, note o seguinte, esse calor que ela absorveu foi o calor do corpo liberado. Ah, professor, mas e o outro efeito? O outro efeito é chamado de processo endotérmico, ou seja, é para dentro. Diferente do outro, nós temos aqui esse frasco que está frio. Então, quando você segura esse frasco, o que acontece? Sua mão começa a perder calor para o frasco. Então, ele absorve o calor do ambiente para o sistema. No exemplo anterior que nós temos aqui, o que acontece é que a água absorveu o calor do nosso corpo. Então, para a água, o processo onde ela vai virar gás é endotérmico. Já no nosso corpo, o que acontece no nosso corpo é um processo exotérmico, tá? Então é muito importante você entender a diferença de um processo exotérmico para um processo endotérmico. Ficando claro para você, você vai entender a diferença dos processos e o trânsito de calor de um objeto para o outro, tá? Então, ficando claro isso aí, você vai entender a termoquímica, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, espero que tenha entendido tudo direitinho e até a próxima.